Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre como funciona o mestrado em Coimbra. Eu trouxe aqui a Vitória, uma pessoa que vocês nunca viram na vida, para poder responder e explicar como é que funciona um pouquinho. A primeira coisa que vocês precisam saber é que Portugal tem um sistema, um sistema de ensino diferente aqui do Brasil, porque o semestre lá, o ano letivo, não é um ano completo. Por exemplo, 2020. Aqui no Brasil as aulas iniciam em março, fevereiro e vão até dezembro. Lá em Portugal não funciona assim. O semestre começa em setembro e vai até o ano letivo, até julho do ano seguinte. Então é 2020/2021. Setembro de 2020 barra julho de 2021. Né? Então isso é importante, principalmente no momento da inscrição, porque as datas vão ficar um pouco alteradas. Certo, então como é que funciona o mestrado? O primeiro ano, como é que é? Tem que ser presencial, pode ser à distância, tem aulas, tem provas, tem relatórios, como é que funciona isso? Eu vou falar um pouquinho sobre o mestrado científico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. As aulas são, primeiro ano são 2 anos, o mestrado tem a duração de 2 anos. O primeiro ano é o ano de aulas presenciais, então você precisa estar em Coimbra para cursar esse primeiro ano. Além disso, as aulas pode ser qualquer dia da semana, não são dias específicos, então você pode ter aula segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia da semana, não é aula só de final de semana. Então você tem o primeiro ano, 1 ano de aulas presenciais. No segundo ano, você tem 1 ano de dissertação, você vai só escrever, só não, porque é muita coisa, escrever a sua dissertação. E também dura de setembro até julho do ano seguinte, mesmo esquema do primeiro ano, é o segundo ano. E você não precisa estar em Portugal, você pode fazer de qualquer lugar, desde que o seu orientador concorde. Entendi. Então vamos aqui explicar, voltando para o primeiro ano, o segundo ano a gente fala daqui a pouco, como é que funciona esse primeiro ano do mestrado, já que você falou que tem aulas. Tem aulas, qual o tempo de duração da aula, quantas aulas por semana, os trabalhos, como é que funciona? Tá, em Coimbra nós temos 4 matérias. Dessas 4 matérias, 2 são obrigatórias e 2 são optativas. Essas matérias são anuais, ou seja, elas duram todo o semestre letivo, 2020/2021. Pega todo ano, não todo semestre, todo ano letivo. Caso você deseje optar por optativas de semestrais, você precisa pegar mais de uma. Por exemplo, você tem 2 obrigatórias anuais e 2 optativas anuais. Ou 2 obrigatórias anuais, 1 optativa anual e 2 optativas semestrais, uma em cada semestre. Ou 4 optativas semestrais. O número de crédito das optativas precisa ser o mesmo número de crédito das obrigatórias, que são anuais. Então você precisa corresponder o número de créditos. Esse primeiro ano, então, são aulas presenciais. O professor vai estar lá em sala de aula explicando determinado tema específico que ele elege como prioridade daquele ano. E o mais importante é que a avaliação é feita por meio de artigos científicos. Então você terá até mais ou menos fevereiro, março, de aulas, o professor em sala de aula, 3 horas por semana de cada disciplina. E depois de março começam as apresentações dos artigos. O método de avaliação é a avaliação escrita de um artigo, de um paper, e a avaliação oral da sua apresentação em sala de aula. Diferente do que acontece na Universidade de Lisboa, na Universidade de Coimbra não existe um prazo único de entrega desses artigos. Cada professor combina com os alunos um prazo de entrega. Então, por exemplo, você pode entregar artigo em janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, até julho você precisa ter entregue todos os seus artigos para ser avaliado pelos professores. Entendi. Então me corrija se eu estiver errado, mas já ouvi boatos que em Coimbra também tem prova no mestrado, isso é verdade? Então, gente, apesar de ter uma resolução falando que o método de avaliação em Coimbra é por meio de paper, alguns professores ainda relutam e aplicam provas também, mas não é a regra geral. Então, alguns professores sim podem aplicar provas em sala de aula, porque é meio que discricionário do professor escolher o método de avaliação. Então, também estipula os prazos, as avaliações, tudo, Então depende isso. muito de cada professor. Então vamos lá, fechamos o primeiro ano, passou, tá tudo certo, graças a Deus. Vou pro segundo ano, que é o ano da dissertação, como é que funciona, quais são os prazos, como é que funciona a dissertação. Coimbra é uma universidade muito organizada com prazos, e isso é um ponto positivo que super valoriza a Universidade de Coimbra. Por quê? Em Coimbra, o prazo de duração do mestrado é de 2 anos, então em 2 anos você sai mestre.
Diferente do que acontece, por exemplo, no doutorado, que não existe um prazo para a defesa da sua dissertação, né, da sua tese. No mestrado, a defesa da dissertação tem prazo. Então vamos lá. Você fez o primeiro ano presencial de julho a setembro. Julho de 2020 a setembro de 2021. Setembro de 2020 a julho de 2021. Confunde um pouco a cabeça, mas até agora vai. Você faz o seu primeiro ano de setembro de 2020 a julho de 2021. Você eu vou tentar terminou... montar uma timeline aqui, se eu conseguir entender um pouco a edição do vídeo, eu vou colocar uma timeline aqui, senão eu tô pagando mico aqui. Vai ficar assim. Então vamos lá, primeiro ano, de setembro a julho. Em julho, você também vai entregar na Secretaria Acadêmica um documento com o seu tema da sua dissertação e a orientação. Quem vai ser o seu orientador é assinado pelo seu orientador. Aprovado pelo conselho, você passou em todas as disciplinas, sua dissertação, o tema foi aprovado pelo conselho, você inicia o seu ano de dissertação, que é o segundo ano, que, como a gente disse, não precisa ser presencial. Esse segundo ano vai de setembro de 2021, no caso, até julho de 2022. Esse ano você não precisa fazer na Universidade de Coimbra. Se o seu professor orientador aceitar que você faça à distância, você pode fazer inclusive do Brasil. Caso você precise voltar e trabalhar, você pode também fazer do Brasil. Entendi. Depositei a dissertação, como é que funciona o prazo para marcação de defesa? Tá. Você terminou a sua dissertação. Caso você queira fazer à distância em outro país, a gente fez um vídeo sobre Erasmus, então eu recomendo que você entre lá e olhe como fazer pesquisa em outro país da União Europeia, que também é possível. Mas vamos lá, você terminou, entregou, depositou 15 de julho de 2022, abre o prazo para a Universidade de Coimbra marcar a sua banca. E eles têm um prazo até dia 31 de outubro. Então você depositou 15 de julho, pode ser ainda em julho, em agosto, setembro e outubro. Até dia 31 de outubro, todos os alunos que depositaram em julho terão defendidos e serão mestres. Fechei o ano, acabou, né? Acabou. Então, 2 anos você é só mestre. tentando fazer uma recapitulação aqui, porque é um pouquinho complicado esses prazos. 2020, você começa o seu mestrado 2020, setembro, outubro de 2020. Depois, o primeiro ano vai até mais ou menos ali meados de julho de 2021. As aulas vão até 31 de maio. É importante dizer Tá, isso, as aulas vão depois até das 31 aulas de maio. de maio a julho ali é o prazo de entrega dos seus trabalhos. Julho de 2020, mais ou menos, até Julho de 2022. julho de 2022, você deposita a sua dissertação. E de julho a outubro é o prazo que você tem para apresentar seu trabalho. Fechou seus 2 anos, você já é mestre. É basicamente Exatamente. isso. Coimbra é muito organizada. Todos os alunos saem mestres em 2 anos. Exceto aqueles que não conseguiram Eventualmente depositar, você precisa de um prazo maior. Por né? exemplo, se você não conseguiu depositar até dia 15 de julho, você pode pedir a prorrogação por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, então você tem um prazo de mais 1 ano para terminar, concluir a sua dissertação. Entendi. De uma forma que você tenha uma avaliação positiva. Bacana, porque às vezes você se empolga na pesquisa e demora um pouquinho mais. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda tem alguma dúvida sobre mestrado em Coimbra, porque de fato são muitas informações, você pode mandar para a Vitória a pergunta, porque eu não vou saber responder. E se você mandar para mim, eu vou passar para ela, porque não tem jeito mesmo. E até um próximo vídeo. Não esquece, por favor, de curtir, de compartilhar, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? E até uma próxima.